Durante a audiência pública que ouvia o jornalista português Sérgio Tavares na Comissão de Segurança Pública do Senado, o deputado federal Marcos Polon explicou como o caso do jornalista, que foi detido ilegalmente ao entrar no Brasil para cobrir uma manifestação pacífica, é um dos sintomas do processo em curso no Brasil de erosão do Estado de Direito e consolidação de uma ditadura. O deputado afirmou: sim, nós estamos numa ditadura. Este é um regime ditatorial, este é um regime de exceção. Polon rebateu as narrativas que negam a existência de uma ditadura, lembrando: nós não temos mais liberdade de expressão no Brasil, nós não temos mais a possibilidade de nos manifestarmos no Brasil. Marcos Polon explicou: existe a olho nu um conluio entre o PT e alguns membros do STF, uma verdadeira coligação PT e alguns ministros do STF, que tem jogado no lixo a história daquela instituição e que se blindam atrás de um escudo dizendo que qualquer crítica a um deles é ataque à instituição. O deputado ironizou o duplo pensar da velha imprensa, dando exemplos da absurda diferença da abordagem de qualquer ato de conservadores ou da extrema esquerda. O deputado exemplificou: quando noticiou o bombardeio do Irã a Israel, falou que houve uma mensagem do Irã. Agora, quando nós criticamos a atuação inconstitucional desses ministros, que flagrantemente usurpam o poder que receberam, aí é ataque à instituição. O deputado Marcos Polon apresentou uma extensa lista de arbitrariedades que vêm sendo cometidas por membros das cortes superiores, como a perseguição a jornalistas, juízes e cidadãos, com confisco de patrimônio, prisões em massa, processos sem respeito ao devido processo legal ou aos direitos humanos mais básicos. Ele disse: há pessoas condenadas à prisão sem sequer haver especificação do fato, dizendo que houve crime de multidão, uma construção jurídica absurda dentro do Brasil para encarcerar pessoas que, quando muito, deveriam estar respondendo no juizado especial. Não tem mais o devido processo legal, não tem mais democracia no país. Ao mencionar o inquérito das fake news, Polon relatou: estou há 3 anos tentando ter acesso a esses autos e não consigo. Suplicamos à OAB, suplicamos às instituições e não há nada, nem sombra do devido processo legal, ao ponto de o ministro Alexandre de Moraes se envolver num bate-boca no aeroporto da Itália e botar a família inteira da pessoa lá dentro para poder inquiri-los. Ele é a suposta vítima, mas se põe como acusador, como investigador, como julgador e, claro, como executor da pena que não tem revisão. Porque, afinal de contas, essas pessoas, sem foro por prerrogativa de função, estão sendo processadas no Supremo. Não se sabe como nem por quê. Chegamos ao absurdo de um deputado em exercício ser preso porque fez um vídeo, condenado a quase 10 anos de prisão. Tendo recebido o benefício do perdão presidencial, o deputado Daniel Silveira teve esse benefício revogado, cassado pelo próprio tribunal que o condenou, sem direito a recurso. O deputado lembrou que os parlamentares que têm imunidade por suas falas estão sendo abertamente perseguidos e censurados e disse: isso vai muito além do absurdo. Ele apontou: aos que dizem que temos liberdade, temos que o tempo todo ficar nos policiando no nosso discurso, porque podemos sofrer um bloqueio total do nosso patrimônio, construído preteritamente na nossa vida profissional, e enfrentar nas manhãs uma busca e apreensão da Polícia Federal exclusivamente pelo que falamos aqui. Polon lembrou ainda que um deputado estadual foi cassado simplesmente por questionar o processo eleitoral. O deputado disse: nós temos o direito constitucional de criticar e os parlamentares têm a prerrogativa de fazê-lo. Mais que isso, o processo foi fraudulento, sim. Não entro no mérito
Mas o processo foi fraudulento. Não houve equidade entre as duas partes. Isso é evidente e ficou claro durante o processo eleitoral. O deputado lamentou. Hoje, com a situação em que nos encontramos, o único resquício de esperança que temos de restabelecer a liberdade de expressão e restabelecer uma eleição justa é a interferência internacional. Pollon defendeu a liberdade de expressão e também o direito à defesa, apontando: a próxima escalada desse regime autoritário é que ele se torne cruento, que comece nas pessoas na rua, e não estamos longe disso. Pollon concluiu fazendo um apelo aos senadores para que abandonem a inércia que abraçaram. É emblemático isto aqui acontecer nesta casa, no Senado, porque dentro do nosso sistema constitucional, no regime de freios e contrapesos, só existe um poder capaz de refrear esses arroubos que pessoas estão fazendo. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, deputado. Excelentíssimo senhor presidente Sérgio Petecão, satisfação estar nessa reunião presidida por Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, parabéns pela iniciativa de ter convocado essa audiência pública de um tema extremamente relevante. E meu amigo Sérgio Miguel, tenho a honra de poder te colocar nos rolos dos meus amigos e ter um contato com você pretérito e saber da sua estirpe e elevada coragem em enfrentar o que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Sim, nós estamos numa ditadura. Esse é um regime ditatorial, esse é um regime de exceção, e vi em alguns sítios da internet algumas pessoas criticando a fala de muitos parlamentares e outras pessoas, dizendo: mas como é uma ditadura se vocês podem realizar uma manifestação às ruas, como foi o caso de Copacabana? Sim, mas prestem muita atenção. Pedimos reiteradas vezes que não fossem levadas faixas, pedimos reiteradas vezes que o discurso fosse modulado. Isso só acontece numa ditadura. Nós não temos mais liberdade de expressão no Brasil. Nós não temos mais a possibilidade de nos manifestarmos no Brasil. E não é só isso. Existe
a olhos nus um conluio entre o PT e alguns membros do STF, numa verdadeira coligação PT e alguns ministros do STF, que têm jogado no lixo a história daquela instituição. E se blindam atrás do escudo dizendo que qualquer crítica a um deles é ataque à instituição. Engraçado o duplo pensar da imprensa brasileira, que quando noticiou o bombardeio do Irã a Israel, falou que houve uma mensagem do Irã. Agora, quando nós criticamos a atuação inconstitucional desses ministros que flagrantemente usurpam o poder que receberam, aí é ataque. É ataque à instituição. Não é ataque à instituição, é uma denúncia do descalabro, do destempero, dos absurdos que algumas pessoas físicas têm utilizado a sua posição no Supremo para usurpar o poder e impor aos brasileiros um regime ditatorial. Tudo aquilo que o governo federal, que o executivo não consegue fazer, através dessas pessoas imbuídas e usando esse poder de forma arbitrária, eles têm levado a cabo no Brasil. Perseguem jornalistas, muitos estão exilados no Brasil, o Alan, Rodrigo Constantino, o Figueiredo, até o menino Monarque, que é ideologicamente de esquerda, foi censurado por denunciar a censura. Nós temos uma juíza que foi expulsa da magistratura e tem hoje suas contas bloqueadas exclusivamente por ser conservadora. Teve que fugir do Brasil, está em exílio nos Estados Unidos, entre outros tantos. O ataque ao patrimônio pessoal, ao dos familiares, como é o caso do Eustáquio, que teve as contas da filha bloqueada. Pessoas presas às dezenas, às centenas, aos milhares, sem sequer atribuição de fato. Parlamentares sofrendo busca e apreensão sem saber o porquê. E quando recebem a intimação, justifica essa busca e apreensão, não tem sequer a descrição do fato lá, Girão. Nada. Pessoas condenadas à prisão sem sequer especificação do fato, dizendo que houve o crime de multidão, uma construção jurídica absurda dentro do Brasil para encarcerar pessoas que, quando muito, deveriam estar respondendo no juizado especial. Não tem mais devido processo legal, não tem mais democracia no país. Processo sem acesso. Eu sou advogado, advoguei no inquérito das fake news, estou há 3 anos tentando ter acesso a esses autos e não consigo. Suplicamos a OAB, suplicamos as instituições e não há nada, nem sombra do devido processo legal. Ao ponto de o ministro Alexandre de Moraes se envolver num bate-boca no aeroporto da Itália e botar a família inteira da pessoa lá dentro para poder inquiri-los. Ele é a suposta vítima, mas se põe como acusador, como investigador, como julgador e, claro, como executor da pena, que não tem revisão, porque, afinal de contas, essas pessoas sem foro por prerrogativa de função estão sendo processadas no Supremo, não se sabe como nem porquê. Chegamos ao absurdo de um deputado em exercício ser preso porque fez um vídeo, condenado a quase 10 anos de prisão. E tendo recebido o benefício do perdão do presidencial, o deputado Daniel Silveira teve esse benefício revogado, cassado pelo próprio tribunal que o condenou sem direito a recurso, Girão. Mas ainda mais grave, parlamentares têm tido as suas falas perseguidas por esse tribunal, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, no plenário. No púlpito do plenário da Câmara. A Constituição nos assegura imunidade para falar, seja dentro dessa casa ou da outra, seja fora dela, seja nas redes sociais. E a deputada Bia Kicis teve cerceada, censurada sua fala de uma manifestação que fez do púlpito do plenário. Isso vai muito além do absurdo. Aos que dizem que temos liberdade, temos que o tempo todo ficar nos policiando no nosso discurso, porque podemos sofrer um bloqueio total do nosso patrimônio construído preternamente na nossa vida profissional e enfrentar nas manhãs uma busca e apreensão da Polícia Federal exclusivamente pelo que falamos aqui. Não é à toa que um deputado estadual teve o seu mandato cassado exclusivamente porque criticou. Não vou entrar no mérito se elas são eficazes ou não, mas nós temos o direito constitucional de criticar. E os parlamentares têm a prerrogativa de fazê-lo. Mais que isso, o processo foi fraudulento, sim. Não entro no mérito
mas o processo foi fraudulento, não houve equidade entre as duas partes, isso é evidente, ficou claro durante o processo eleitoral. E vou além. E hoje, com a situação que nós encontramos, o único resquício de esperança que temos de reestabelecer a liberdade de expressão e reestabelecer uma eleição justa é da interferência internacional. Mais que isso, não existe democracia sem liberdade de expressão. Mas vou além, Sérgio. Não existe democracia sem meios adequados à legítima defesa. Não é à toa que os Estados Unidos têm na sua primeira emenda a liberdade de expressão, free speech, e na segunda emenda o acesso a armas de fogo, para que você defenda a primeira. A expressão "o povo armado jamais será escravizado" se deve a um fato muito simples. A próxima escalada desse regime autoritário é que ele se torne cruento, que comece a atirar nas pessoas na rua. E não estamos longe disso, uma vez que esse regime faz parte de uma narcoditadura, tem ligações viscerais com o crime organizado. Nós vimos nos ministérios desse governo ou desse regime a frequência custeada com dinheiro público da primeira-dama do Comando Vermelho. Nós vimos relações e papos cabulosos levantados pela Polícia Federal com o PCC, com o crime organizado. Utilizam a estrutura do governo para facilitar o tráfico. Estamos numa narcoditadura, sim, muito pior que uma ditadura custeada às expensas do crime organizado, que comemorou efusivamente quando saiu o resultado dessas eleições. Estamos numa situação extremamente delicada e é importante fazer essa denúncia enquanto você ainda pode entrar e sair do Brasil, porque caminhamos a passos largos a uma situação igual a Cuba ou a da Venezuela, onde, se você voltar aqui, talvez você não consiga sair mais, onde você talvez não consiga entrar mais aqui. Estamos às vésperas disso. E é emblemático, senador Girão, isso aqui acontecer nessa casa, no Senado, porque dentro do nosso sistema constitucional, no regime de freios e contrapesos, só existe um poder capaz de refrear esses arroubos que estão fazendo, que pessoas estão fazendo, usurpando os poderes do STF, que é essa casa, o Senado. Então eu faço de público um apelo a todos os senadores, que entendam que esses temas, como a liberdade de expressão, o devido processo legal e a legítima defesa, não são temas de governo, são temas de Estado, não pertencem à direita nem à esquerda, são transcendentes, porque se nós não retomarmos esses aspectos, nós perderemos o nosso país. E muito em breve, mas muito em breve mesmo, senadores e deputados o serão apenas como elemento figurativo. Eu conheço o nobre amigo presidente, senador Sérgio Petecão, sei da sua coragem, sei da sua história e peço a Vossa Excelência que trate desse tema de resgatar a República Federativa do Brasil, que hoje é uma ditadura. Obrigado.